Saudações, tripulantes do Ponte Aérea, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse nosso sétimo capítulo dessa nossa troca e desse nosso bate-papo, né? E hoje, em especial, nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, né? Nós vamos apresentar alguns dados a respeito da aspirina e toda a sua controvérsia ao longo de todos esses anos, né, sendo estudada, sendo administrada em toda a população para séries e inúmeros fatores de proteções orgânicas, né? E é interessante porque essa planta, ou melhor dizendo, essa substância oriunda de uma planta, ela data da própria história da medicina, né? Os próprios papiros egípcios, né, já descreviam as propriedades terapêuticas associadas a uma determinada planta, né? E ao longo dos séculos, né, desde esse Egito antigo, os tratados de medicina antigo, Ibn Sina e outros inúmeros referências, né, de médicos na história do processo do conhecimento do nicho saúde e doença, utilizavam essa planta na tentativa de proteção dos seus indivíduos. Hoje, atribuídos atividades anti-inflamatórias, atividades antipiréticas, analgésicas e, da mesma forma, antitrombóticas, o ácido acetil salicílico, ou aspirina, vem sendo cada vez mais analisada e pesquisada. Hoje a gente sabe que mais de 40 mil toneladas de aspirina são produzidas ao ano, né? E existem mais de 27 mil papers só falando a respeito da aspirina. O conceito histórico, ele é muito legal, ele é muito interessante, porque desde a época antiga, a observação fazia com que os profissionais, né, os botânicos da época, compreendessem que a casca, a folha ou os componentes de algumas plantas, e aqui nós estamos falando especialmente do salgueiro, a planta por nós conhecidos como salgueiro, extração de seus princípios ativos e administrado a esses indivíduos trariam propriedades ou trouxeram propriedades ou elementos protetores, né, para esses indivíduos doentes, em especial para reduzir a febre, para as dores articulares, que já dentro de uma história a gente vai ver como ela se aperfeiçoou, né? Então, essas propriedades da salicilina, que foi só cristalizada em 1829 por Lennox e colaboradores, né? E próprio Pina, ele isolou o ácido acetil salicílico em 1836, mas foi realmente lá para o final da década de 50, dos anos de 1800, onde o ácido acetil salicílico foi produzido industrialmente, sendo usado inicialmente para febre reumática, para gota, e é como uma ação antipirética no geral. Só que a substância tinha um sabor extremamente desagradável e muito efeito gastrointestinal, que, como todos nós sabemos, a gente estuda e analisa com os nossos pacientes, né? Dentro dos critérios de Beers, né, a apresentação do ácido acetil salicílico, ele se mostra presente. Mas foi no final de 1800, em especial 1899, que um químico, Felix Hoffmann, que era um pesquisador da Bayer, né, dos laboratórios, desse laboratório Bayer, que procurou melhorar o perfil e os efeitos adversos do ácido acetil salicílico, em especial porque o seu pai, portador de artrite, ele fazia uso regular, mas passava muito mal, tinha sangramento, tinha mal-estar, e foi a partir dessa ação que ele fez um elaborado com o químico francês chamado Gerhardt, que ele trouxe a melhora da eficácia do ácido acetil salicílico sem esse gosto, né, ruim na observação. E aí sim a Bayer passa a testar o ácido acetil salicílico a partir de 1899 e depois a sua aplicação em seres humanos. Então, nesses 150 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, nós observamos os princípios ativos associados a essa condição. E aí essas medidas que o nosso relatório oficial, né, e aqui bases dessas informações que a gente divide com vocês, são do Goodman e Gilman, em especial da última edição, onde ele faz uma trajetória histórica, um pouco disso que eu partilhei com vocês. Mas como atua o ácido acetil salicílico, em especial na nossa população idosa? Quais são as melhores evidências que trazem hoje para a gente, à luz da ciência, a aplicação na prevenção secundária, prevenção terciária,
que nós vamos utilizar na nossa população geriátrica? Será que é para vender? Será que tem a sua real eficácia? E para isso, nosso querido Ivan e nossa Andréia vão dividir conosco algumas dessas informações ao longo desse nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Salve, amigos do Ponte Aérea. Então, dando continuidade ao nosso capítulo 7, aspirina para dar e de geriatria, né? Então, falando um pouquinho de prevenções primária e secundária e várias das incertezas que a gente tem na população idosa, a gente tem que pontuar inicialmente por esse quadro, né, em que a gente consegue ilustrar a melhor evidência da literatura até o momento em termos de uso da aspirina na população adulta, em termos de prevenção primária da doença cardiovascular. Quando a gente fala isso, principalmente estou me referindo aqui a AVC, a doença coronariana, infarto principalmente, e a doença arterial periférica, e a prevenção secundária da doença cardiovascular, ou seja, prevenção de um novo evento, né, na nova ocorrência de uma determinada doença. Em termos de prevenção primária na população adulta, a gente sabe que mortalidade geral ou cardiovascular, assim como AVC não fatal, provavelmente não aconteça nenhum benefício. Se acontecer, a magnitude é muito baixa, sendo que para a mortalidade a evidência é robusta e para AVC a evidência no máximo moderada. Agora, quando a gente olha a evidência do IAM não fatal, uma evidência também moderada, a gente já tem provavelmente uma pequena redução no evento, principalmente naquela população com risco calculado acima de 10%, através de algumas escalas, como a Pooled Cohort Equation, ou PCE, que é a escala mais utilizada e recomendada aí na American Heart Association, né? O AHA. Agora, quando a gente olha em termos de prevenção secundária da doença cardiovascular, aí 4 diretrizes aqui realmente são altamente favoráveis do uso da aspirina, né? Para a síndrome coronariana aguda, né, o infarto ou angina instável, realmente talvez é a área onde a gente tem maior benefício, principalmente de 3 a 6 meses de uso a partir do índice, né, da ocorrência do quadro. O AVC oclusivo, o aterotrombótico, a doença cardiovascular estável, principalmente a doença arterial periférica ou a doença da artéria carótida, e finalmente o uso no paciente com estente coronariano. Lembrando que também pacientes com revascularização miocárdica, com quadro totalmente estável, né, de doença coronariana também estão incluídos no grupo da doença cardiovascular estável. Então, a evidência do uso da aspirina preventiva na prevenção secundária realmente é muito mais robusta. E quando a gente vai falar aqui sobre o uso da aspirina, a gente está falando de uma dose aí, normalmente de 75 a 100 miligramas, que é uma dose que usualmente é suficiente para a gente prevenir esses eventos. Então, a grande questão né, na prevenção primária, principalmente focado no infarto não fatal, e com relação aos idosos, né, realmente eles têm benefício do uso da aspirina, e com relação à prevenção secundária, apesar de muito mais consolidada, a gente também pode fazer a mesma pergunta, né? Será que os idosos têm realmente um benefício, né, conforme a gente envelhece, né? Vamos ver. Bom, vamos começar então pela prevenção primária, né? Então, antes de falar de prevenção primária, a gente tem que olhar um pouco esse estudo, né, desse ano, publicado na JAGS, né, de colaboradores, em que eles olharam, né, dados do NHANES, né, um grande estudo, um levantamento populacional entre 2011 e 2018, com mais de 11 mil participantes com 50 anos ou mais, em que eles viram o uso da aspirina e das estatinas, né, durante esse período de tempo. Então, primeiro aqui no quadro A1, a gente consegue ver a prevalência da doença cardiovascular, né? Então, a gente tem realmente um pico aí em torno da sexta, sétima década de vida, né? Um leve declínio aí acima dos 75 anos. E no quadro A2 e no quadro B2, a gente tem aí perspectivas do uso da aspirina e da estatina. O que é muito interessante, em que a gente vai estar vendo aqui, em termos de prevenção primária e secundária, no quadro A2, olha só, em termos de prevenção primária, muito estranho, né? A gente tem aqui, olha, uma ascensão da aspirina conforme a gente vai envelhecendo, né? Olha que coisa engraçada. E na estatina nem tanto, né? Olha só, entre 50 e 65 anos não tem essa mesma ascensão, não. É quase uma certa estabilidade. E no uso da prevenção secundária, a gente tem basicamente algo estável, né? Ou seja,
quem estava usando, continua usando durante o seu envelhecimento, tanto aspirina quanto estatina. Mas realmente o A2 chama muita atenção, o uso crescente da aspirina conforme a gente envelhece. Bom, e aí, né? Caramba, se está sendo prescrita, né, proporcionalmente, progressivamente a estatina principalmente a aspirina, né, no envelhecimento, será que a aspirina realmente é tão benéfica assim? Bom, a nossa grande preocupação, né, como provedores de pacientes idosos, né, principalmente nós aí assistencialistas, a gente vai ter muita preocupação com o famoso, né, temido efeito terrível da aspirina, que seria o sangramento, principalmente gastrointestinal e também cerebral. E esse é o estudo clássico, publicado no British Medical Journal, né, por uma dupla do Reino Unido, nos anos 2000, em que é uma meta-análise, né, da grande maioria dos maiores trials aí, dos chamados trialistas, né, são grandes trials de prevenção primária e secundária com aspirina, e a gente consegue olhar realmente no final, né, os dados meta-analíticos finais aqui, 68% mais risco de sangramento. Ou seja, a gente estima, então, que se eu for usar ao longo do tempo aspirina, eu tenho que realmente ter um benefício expressivo. E isso não é nada novo, né? Isso já tem 21 anos esse dado. Bom, então vamos lá ver se a gente teve um avanço ao longo do tempo na prevenção primária e secundária para a população idosa. E realmente, em 2018, foi o ano contra a aspirina em prevenção primária para a população geriátrica. Então, esse quadro aqui ilustra o famoso estudo ASPRI. Esse estudo envolveu mais de 19 pessoas com 70 anos ou mais, utilizando AS, aspirina tamponada, né? Então a aspirina então revestida, versus placebo, né? Um segmento aí longitudinal de 6 anos, nas populações tanto americana quanto australiana. E o que a gente vê aqui? No quadro à minha esquerda, a gente consegue ver, então, a incidência acumulada, né, dos eventos cardiovasculares, né? Então, o que a gente pode perceber, né, é que realmente, olha, não houve papel em redução de eventos para prevenção primária naquele grupo que usou aspirina. E esse outro quadro aqui à minha direita é a incidência acumulativa de sangramentos com o uso de aspirina versus placebo. O que a gente percebe aqui? 38% maior risco naqueles usuários de aspirina, ou seja, o que o ASPRI traduz aqui para a gente? Então, naquela população acima de 70 anos, né, uma população americana e australiana, usuários durante 6 anos de aspirina versus placebo. Então, aqueles pacientes que usaram aspirina como prevenção primária, sem sucesso algum na redução dos eventos cardiovasculares, pelo contrário, 38% mais risco de sangramento. Então, se a gente olhar os dados do estudo ASPRI, a gente não tinha um perfil de pacientes de altíssimo risco, ou mesmo até de alto risco, no máximo moderado risco. Eram usuários de antihipertensivos, estatinas, eram pacientes nem tão obesos e que faziam atividade física, né? Essa talvez é uma das críticas nesse estudo, mas se a gente olhar análises de dados em que há uma proporcionalidade daqueles estudos da década de 80 e 90 para o estudo ASPRI, a gente realmente não tem grandes diferenças também. Então, há algo proporcional. Então, eu acho, pelo menos na minha interpretação, que o estudo ASPRI pode ser realmente levado muito a sério, que contraindica o uso da aspirina como prevenção primária em idosos. Mas o estudo ASPRI sozinho não faz grande verão se não tivesse outras duas publicações bem grandes associadas no mesmo ano do estudo ASPRI. Então, uma delas é esse estudo aqui chamado ARRIVE, né, que é um estudo também de uso da aspirina versus placebo, a mesma aspirina tamponada, mais de 12 mil pessoas, algo semelhante, mas população um pouquinho mais jovem, 55 a 60 anos, né, homens a partir de 55, mulheres a partir de 60 anos, também na prevenção primária, uma população em que sua classificação seria de um risco moderado. Muito bem. Também um acompanhamento longitudinal aí razoável, né, durante aí 6 anos de acompanhamento. E o que se viu aqui, né, em termos de prevenção primária, né, então de incidência de doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, morte cardiovascular, AVC, né, nada significativo. A única coisa significativa que a gente consegue
olhar aqui no final, o último quadro, última figura aqui à minha direita, inferior, sangramento gastrointestinal, realmente a gente teve algo significativo para aqueles indivíduos usuários de aspirina. Ou seja, se a gente usar os dados do ESPRI com os dados do ARRIVE para a população então idosa como um todo, acima de 60 anos, prevenção primária com aspirina, negativo. Bom, a única coisa que talvez seja algo positivo, mas que realmente deixa bem claro talvez a contraindicação da aspirina em prevenção primária de idosos venha do estudo ASCEND. O estudo ASCEND usou a aspirina como prevenção primária naquelas pessoas com diabetes mellitus. Não é uma população idosa, eram mais de 15 mil indivíduos acima de 40 anos, também usando a AS tamponado. E qual é a grande mensagem? O estudo deu certo? Deu. Esse estudo ele teve aí uma redução de 12% de eventos primários nessa população diabética. Mas por que eu falei que junto com esse estudo, junto com o ESPRI, ARRIVE e o ASCEND, a gente praticamente bota uma pá de cal em prevenção primária com aspirina na população geriátrica? Porque olha quanto foi a taxa de sangramento. 29%. Só que um detalhe aqui, não é só o sangramento gastrointestinal como um todo, mas também outras formas de sangramento também foram consideradas aqui. E a gente realmente tem aí 29%. Então, se a gente colocar na balança, a gente tem 12% de redução de risco em diabéticos adultos, só que a gente tem 29% de chance de sangramento, ou seja, a gente tem mais chance de sangramento do que com redução de eventos, né? Então, se a gente plotar isso para uma população então mais idosa, se a gente, por exemplo, olhar os dados no percentil desses pacientes que eram idosos, a gente praticamente não vê nenhum tipo de benefício, mesmo entre diabéticos. Então, qual é a mensagem aqui? A aspirina para prevenção primária, né? Em idosos, mesmo com diabetes, realmente é algo que a gente possa classificar como contraindicado. Muito bem, vamos então falar sobre o que é consolidado, prevenção secundária, que realmente é algo muito controverso e que a gente vai aqui no Ponte Aérea tentar elucidar um pouco aqui para vocês. Então, para falar de prevenção secundária, obviamente a gente tem que ir na meta-análise clássica do estudo dos trialistas, que envolveu basicamente as evidências da década de 70, 80 e início da década de 90, com relação ao uso da aspirina para prevenção de doença cardiovascular. E nesse quadro, a gente começa a ver aqui dados nessa tabela à esquerda, né, sobre a prevenção de infarto, prevenção de AVC, né, e outras situações de mais alto risco, um risco combinado em todas as doenças, incluindo carótida, doença arterial periférica. Basicamente, aonde está esse quadro aqui vermelho, onde tem a porcentagem de redução, se a gente olhar no final, a gente tem aí uma redução de 22% do risco. Muito bem, bonito, mas traduzindo no quê? Basicamente, vai traduzir nessa informação prática aqui. A gente tem uma redução, né? Então, 36 eventos vasculares por 1.000 pacientes com um IAM anterior, numa média de segmento usando aspirina de 27 meses. 38 eventos reduzidos a cada 1.000 pacientes com um infarto tratado durante um mês, pelo menos. Isso também pode ser traduzido em AVC da seguinte forma: 36 eventos reduzidos em 1.000 pacientes com AVC prévio ou AIT, tratados em 29 meses. Da mesma forma, em AVC, a gente pode interpretar esses dados como 9 eventos a cada 1.000 pacientes com AVC agudo, tratados aí praticamente em nenhum mês. E 22 eventos a cada 1.000 pacientes com outras características de alto risco, ou seja, doenças no geral combinadas por 22 meses. Tá? Então, esses são os dados de prevenção. Você vê que não é uma coisa que salta totalmente aos olhos, né? Porque são menos aí de 40 eventos no máximo a cada 1.000 pacientes, e muitas vezes durante muitos meses. Então, depende muito do risco de sangramento e qual é o real benefício de quem está na sua frente. Se a gente olhar uma outra meta-análise desse mesmo grupo, mas feita 7 anos depois, com outros estudos ainda que estavam a ser publicados, em 2009, esse estudo aqui da Lancet, do mesmo grupo,
Ele conseguiu ver ali, então, 12% de redução, né, de eventos novos, prevenção secundária, né, cardiovascular. Mas olha que coisa interessante, né? Quando a gente olha esse quadro aqui à minha direita, e a gente vê aqui a diferença anual, né, absoluta em prevenção primária para secundária, duas conclusões aqui são extremamente importantes. Bom, primeiro que em prevenção primária, os dados são péssimos, né? É ínfimo aí o benefício. Agora, em prevenção secundária, a gente tem muita dúvida em quadros como AVC, por exemplo, né? Então, realmente é algo controverso. Então, vamos argumentar o que a gente faria com relação à população idosa, né? E aí a gente tem que olhar para esse estudo de 2013 da Escandinávia, que tem dados, no geral, muito sólidos. Aqui a população sueca, mas a Escandinávia como um todo tem um banco de dados espetacular, né? Que a gente pode realmente confiar. E são dados com população muito idosa, 85 anos ou mais. E o que a gente vê em termos epidemiológicos, né? Olha a incidência de doença cardiovascular, a morte e a fatalidade entre homens, né? Então, aqui A, B e C. O que a gente percebe nessas curvas conforme a gente vai dos 85 anos até os 99 anos, né? Então, assim, das cores azuis até as cores verdes, né? Conforme a gente vai envelhecendo. A gente vai tendo tanto uma incidência quanto uma morte, né? Ah, diminuindo ao longo do envelhecimento. Olha que interessante. E isso a gente vê em mulheres também, tá? Então, são curvas aqui agora para as mulheres, um pouco menos do que os homens, mas também uma diminuição global de todos esses eventos acima de 85 anos. Se a gente olha para infarto, e por que eu selecionei esse dado, né, especificamente de infarto? Vocês lembraram daquele quadro no primeiro slide? Eventos coronarianos, né, é o grande chamariz em termos de redução de eventos com o uso de aspirina. Se a gente olhar, então, esses eventos, a gente tem um declínio, olha só, a gente tem um declínio na incidência, né? Mas conforme a gente vai envelhecendo, né? Se a gente colocar mais ou menos uma proporcionalidade, uma curva aqui no meio, dos 85 aos 100 anos, basicamente é algo estável, tá? Na real, não é nenhum declínio. Agora, a morte é reduzida, tá? Ao longo do envelhecimento, tanto em homens quanto em mulheres, né? O outro dado interessante é quando a gente olha a morte da doença cardiovascular na população americana, aí no intervalo de 6 anos, em termos epidemiológicos, né, um estudo assim, super interessante, ajustado pela idade. E o que chama muito a atenção? Em termos de doença cardiovascular geral, acima de 65 anos, a gente tem uma tendência à diminuição, uma diferença de menos 2,5, né, confirmando algo semelhante do que a gente viu na população sueca. Bom, e aí? Eu não tenho um estudo, e como eu devo, então, conduzir? Como é que o Ponte Aérea recomenda para eu sair dessa situação? Bom, primeira coisa que eu acho que realmente é muito importante, individualizar o seu tratamento baseado nas evidências, nas recomendações de especialistas até aqui. Como a gente poderia fazer isso? Então, quem está na sua frente? O paciente tem demência, o paciente tem perda funcional global específica, expressiva, doença terminal, expectativa de vida menor que 10 anos. Lembrando que para eu dar uma aspirina, eu tenho que ter pelo menos um risco de 10 anos moderado a alto. Quer dizer, se eu não tenho 10 anos de expectativa, se eu tenho 80 anos, minha expectativa é 88, talvez não valha a pena realmente, mesmo em prevenção secundária, utilizar a aspirina, né? Depende de quem está na minha frente. Síndrome da fragilidade, então, nem se fala, né? Alto risco de sangramento, o paciente já tem um sangramento prévio, principalmente, então, com o uso de um anti-inflamatório, por exemplo, polifarmácia. Qual e como foi o evento prévio? Quer dizer, foi um AVC discreto descoberto numa ressonância ou foi um AVC cortical sintomático com uma sequela importante? Então, isso também é muito expressivo. Eu tenho 3 stents, eu tenho um stent que foi implantado eletivamente assintomático. Isso tudo tem que entrar na equação. Da mesma forma, tem que entrar uma estimativa do risco, né? Como eu já adiantei, cardiovascular. E aqui a gente vai ter dados até 79 anos, porque as equações não passam dessa idade, né? Ou, pelo menos, eu olho em termos prognósticos globais desse paciente, em termos de sobrevida. E, nesse sentido, eu posso usar o e-prognosis, que é eletrônico, gratuito, é só você procurar na internet. Em termos cardiovasculares, talvez a Full Cohort Equation, a PCE, da Associação Americana de Cardiologia ou de Coração, talvez ainda seja o mais utilizado e o mais adequado. E, por fim, dividir as melhores evidências que a gente conversou hoje aqui com o seu paciente com família. As expectativas são muito diferentes entre provedores
e familiares, tá? Então, realmente isso é o que a gente tem que levar em consideração. Para reforçar um pouco o nosso argumento de algo um pouco mais tradicional, um pouco mais conservador, alguns estudos ajudam nessa conclusão. Em 2017, né, o Jack publicou um estudo derivado aí da população francesa sobre a saúde cardiovascular ideal, a mortalidade e eventos cardiovasculares nos pacientes idosos. E o que a gente consegue ver é que quanto mais ideal a minha saúde cardiovascular, obviamente, menor a minha mortalidade, né? A gente consegue ver aqui, olha, de 5 a 7 métricas ideais de saúde, olha só, expressivamente eu diminuo. E quais são essas métricas? E quais métricas foram as mais significativas? Atividade física, controle da minha glicemia, tá? Uma nutrição adequada. Então, nada mais do que eu comer bem, fazer uma prática de atividade física e controlar o meu açúcar. Nada complexo. Se a gente olhar componentes como o controle da pressão, da dislipidemia e da obesidade, eles não tiveram o impacto quando visto individualmente, só o impacto quando visto coletivamente. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e deixem aí na nossa página no Ponte Aérea, no Instagram ou no YouTube, tuas opiniões para a gente discutir, tuas sugestões de novos temas. Um grande abraço aí para vocês.